Olá, olá. Se você está me ouvindo é porque você já está aqui no webinar para falar sobre sucesso em processo seletivo. Já já eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Por favor, quem está chegando aí, pode compartilhar comigo aqui no chat. Acabei de habilitar o chat para vocês. Compartilha comigo de onde está falando, qual é o curso, para a gente saber quais são as regiões que estão representadas aqui. A gente começa em 3 minutinhos, vamos só aguardar um pouquinho, que tem um pouquinho. Sempre tem alguém que chega um pouquinho depois, então a gente vai aguardar 3 minutinhos e aí já começa. Estou vendo mãozinhas levantadas. Vocês estão conseguindo? Não está chegando nenhuma mensagem aqui, né? Vocês estão mandando um Q&A, ok? O chat não está funcionando. Vou tentar de novo, gente. É a minha habilidade aqui em liberar. Peraí, vamos mudar aqui. Podem tentar de novo me contar aqui pelo Q&A se está funcionando? Perguntas e respostas? Vocês veem a minha mensagem de olá, vamos iniciar? Só um minutinho que eu vou pedir aqui uma ajuda técnica, porque... Tá no chat e aí tem a opção de colocar para todos. Mas eu já mudei para todos. Já. Não foi. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que eu... Gente, só mais um minutinho que eu estou aqui testando todas as minhas habilidades de tecnologia para ver o que está acontecendo aqui com o nosso chat. Interno. Vamos de novo. Mudei agora para everyone. Nada ainda, turma? Continua o chat travado? Será que nós vamos ter que nos comunicar mesmo por aqui pelas perguntas e respostas? Alguém me conta aí pelas perguntas e respostas se conseguiu agora. Ainda não, né? Eu não estou recebendo nada aqui. Ah, vocês conseguem me ler, mas não conseguem. Ok, ok. Gente, para a gente não ficar aqui brigando com a tecnologia e aproveitar bem o nosso tempo, vamos formalizar que a gente vai conversar aqui pelo perguntas e respostas. Se está em português, vai estar perguntas e respostas, se está em inglês, está question and answer, que é Q&A, que está aparecendo aí para vocês. Alguns de vocês já estão escrevendo, então eu vou pedir para vocês irem analisando as perguntas para cá para a gente poder aproveitar. É bem importante para mim que eu receba as perguntas de vocês, porque a ideia é que eu trouxe algumas dicas, mas a ideia também é acolher, ouvir o que vocês têm para perguntar e, a partir disso, poder responder e ajudar vocês aí nos desafios que vocês têm. Sinto muito que eu realmente não consegui aqui mudar o chat, e aí, para a gente não correr nenhum risco de eu desligar, de eu fechar nosso evento e depois a gente não conseguir continuar, eu vou deixar, vou seguir em frente por aqui, tá bem? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Me deem um minutinho. Vamos botar som, porque a gente precisa ouvir.
lá. Se você chegou agora, você está aqui no webinar de candidato a contratado. Eu sou a Ali, vou estar com vocês, vou estar conduzindo, vou acompanhar vocês aqui pelo chat, e a ideia é que a gente possa fazer aí desse tempo um tempo legal para a gente ir trocando. Eu vou trazer primeiro 7 dicas para vocês, e depois das 7 dicas, a ideia é que a gente possa, de fato mesmo, responder algumas perguntas de vocês. Então, fiquem muito à vontade para me mandar perguntas. Como a gente não está conseguindo fazer através do chat, mandem aqui pelo perguntas e respostas, ou QIA, como parece para algumas pessoas também. Então, fiquem à vontade para mandar por aí as perguntas. Eu recebo aqui o que vocês estão mandando. Tenho aqui a visualização. Posso sim, perguntaram se eu vou poder disponibilizar. Sim, eu posso, eu salvo depois e mando para o time para deixar, mas vocês também vão ter acesso à gravação depois, tá? A outra coisa, perguntaram já sobre validação das horas, isso é com a instituição de vocês. Essa é uma pergunta bem recorrente aqui, então a instituição de vocês é que vai, se for disponibilizar, é através dela, tá bem? Então, vamos lá. Para começar, antes de eu me apresentar e começar a entrar nesse tema que a gente se propôs hoje, eu quero compartilhar com vocês um vídeo onde a gente tem aqui, contando um pouquinho sobre a Simplicity, que é quem está proporcionando esse momento da gente juntos aqui. Então, um minutinho para eu compartilhar aqui com vocês. A gente vai... Vídeo no ar, vamos colocar aqui, compartilhando com som de novo. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Legal, vi que já chegou aqui pergunta. Tá começando agora sim, Leissa, pode ficar tranquila, chegou na hora, a gente já passou aqui o vídeo. Quero reforçar aqui o meu agradecimento para o convite da Simplicity. É sempre muito bom estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi na minha trajetória e também contribuir aí para a carreira de todo mundo. Eu vou voltar aqui a projetar a minha tela. E aí, vou contando para vocês um pouquinho. Vocês podem já ir mandando através aí do perguntas e respostas, ou QIA, como está aí, ou para algumas pessoas deve estar perguntas e respostas mesmo, PIR. Podem ir colocando aí, por favor, as perguntas de vocês, como o José já colocou aqui para mim. Eu vou passar pelas 7 dicas,
mais rapidamente, e aí eu vou reservar um bom espaço de tempo no final para eu ir respondendo as perguntas de vocês. Vamos lá, para eu pegar meu slide aqui para a gente ver as dicas. Então, pronto, deixa eu botar ele aqui em apresentação. Alguém pode só me dar um ok que tá já vendo direitinho? Eu vou ficar devendo uma resposta, mas eu tenho aqui uns assessores junto comigo sobre o Simplice CSM no Brasil. Então, eu vou deixar essa pergunta mais para o final, para poder dar tempo da turma me responder, porque eu não tenho certeza dessa resposta, ok? Opa, já estão chegando aqui perguntas. Pronto, então vamos lá. Quem sou eu, né? Por que eu estou aqui? Então, eu sou a Ari Silveira, eu trabalho hoje como Learning Design Manager, que nada mais é do que a pessoa que desenha experiências de aprendizagem, programas de treinamento. Então, esse é meu papel hoje. Eu trabalho na Crescimento, que é uma consultoria de 20 anos de mercado. Mas quem é a Ali para além da Crescimento? Porque eu estou hoje Crescimento, mas eu fui por 17 anos trabalhei no RH dentro de uma grande indústria global, tenho formação em pedagogia, sou uma curiosa, apaixonada realmente pelo desenvolvimento humano. É a paixão por aprender que me trouxe para cá, para crescimento, mas que também me fez, ao longo desses 17 anos, aprender muito na empresa que eu estava. Eu contribuo palestrando para alguns grandes eventos, entre eles South Summit, Campus Party, Gramado Summit, Dia Mundial da Criatividade. Então, eu olho eu compartilhei já algumas das minhas reflexões nesses lugares. E eu sou mentora de carreira e diretora técnica da BRH lá no Rio Grande do Sul. Eu hoje falo aqui de São Paulo. Eu estou no escritório da Crescimento hoje, mas eu sou gaúcha, natural de Porto Alegre, e que moro aqui em São Paulo há 5 anos. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Essa fotinho aqui sou eu, mas vocês já estão me vendo. E agora vamos aqui para a gente ver. Vamos começar as dicas, que eu tenho certeza que vocês vieram para isso. Então, eu reservei aqui 7 dicas. Vocês vão ver que não tem tecnologia de foguete, mas eu vou contar um pouquinho. Ao longo da minha carreira, desses 17 anos, eu tive do lado de quem escolhe, tive no lado de quem treina as pessoas, de quem faz a integração dentro da organização. Então, eu passei por várias fases e hoje, no papel que eu tenho, eu interajo muito com as empresas que estão escolhendo outros profissionais. Então, eu vou contar um pouco dessa experiência. E foi assim que eu reuni essas dicas que eu compartilharei com vocês agora. Só aqui. Pronto, então vamos lá. Vamos começar com a primeira. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Qual é o ponto aqui, gente? Para começar, não dá para se inscrever em todas as vagas sem refletir sobre o que elas representam, o que elas significam, para onde elas estão indo. O recrutador ele vai perceber isso. A pessoa que está selecionando vocês, ele vai perceber se você está indo lá só porque você viu a vaga, porque você quer ter uma oportunidade, ou se você realmente se conecta de alguma forma com aquela empresa, com aquela oportunidade. Então, esse é um cuidado bastante importante. E é uma reflexão também importante, porque às vezes, eu também pago contas, né? Eu sei que às vezes a gente precisa mesmo ter o trabalho para poder bancar a vida, porém, não é sustentável se a gente vai para um lugar que não combina com a gente. Então, é bem importante. Tá tudo certo aí, turma? Vocês podem me dar um ok aqui, porque o Thiago respondeu que ele estava com dificuldade de acessar. Fiquei em dúvida agora se vocês estão vendo bem. Me deem um ok. E que chegou aqui, vamos ver. Então tá ótimo. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui nesse primeira dica.
Então, aqui é muito assim, a gente fala assim, o mercado fala muito de propósito, né? E às vezes eu fico pensando, será que até o final da minha vida eu vou saber qual é o meu propósito? Acho que hoje eu já tenho mais clareza. Mas quando eu estava na faculdade, eu tinha ideia do meu propósito. Eu sabia que eu queria trabalhar, que eu queria construir uma família, que eu queria ter um lugar seguro para morar. Era isso que eu sabia. Então, eu gosto mais de falar de objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo de vocês com cada coisa? Então, quando eu vou lá e escolho, Ali, né? Quando eu escolhi a crescimento, o que que eu tinha de objetivo? Eu queria trabalhar num lugar que trabalhasse com educação, com aprendizagem, porque é o que eu mais gosto, e que fosse um lugar que pagasse um valor que me permitisse bancar a vida que eu tenho aqui. Além disso, eu queria um lugar que eu pudesse aprender mais, porque essas são coisas importantes para mim. Então, com esses três objetivos, eu comecei a olhar algumas oportunidades. E ao olhar as oportunidades, eu tive a possibilidade de ter contato com a Crescimento e foi assim que eu vim parar aqui. Então, o que eu estou falando aqui é tão simples quanto isso. Assim, do que eu gosto? O que eu quero fazer? Qual é o curso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse curso para quê? Dentro dos cursos que vocês fazem, eu tenho certeza que tem inúmeras possibilidades. Cada vez mais os cursos oferecem carreiras diferentes. Então, assim, dentro desse curso que vocês escolheram, qual é o foco que vocês querem na carreira de vocês ou nesse momento da carreira? Não precisa ser para a vida toda, tá? Pode ser só o que vocês querem fazer agora. Eu quero um estágio com o objetivo de aprendizagem. Eu quero uma posição profissional para mudar de carreira. Eu, de alguma forma, mudei de carreira. Eu vim do mundo corporativo e acabei migrando para o mundo de consultoria. Como a turma costuma dizer aqui, eu mudei o lado da mesa. Eu era o comprador e agora eu sou o fornecedor. Mas isso estava na minha trilha de carreira. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia fazer isso. Chegou para mim mais rápido até do que eu imaginava. Eu acabei dando esse passo antes até do que eu imaginava na carreira. Mas fazia sentido, estava no meu olhar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, qualquer movimento que vocês façam conectando ele com aquilo que é importante para vocês. Porque isso vai ajudar a ser sustentável, para ser duradouro. E isso vai ajudar vocês também na conversa com recrutadores a ser mais assertivos, a trazer exemplos, elementos e transmitir mesmo confiança. Tipo assim, eu posso investir nessa pessoa porque essa pessoa realmente sabe o que a gente faz e ela quer estar aqui com a gente e os objetivos que ela tem são convergentes, né? Combinam aqui com o que a gente está buscando. Vamos aqui para a próxima dica. A dica número 2 é uma dica sobre vocês mesmos. Então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Uma das coisas mais importantes quando a gente vai para um processo seletivo é a gente saber quem a gente é. E a partir disso, a gente poder, de fato, levar para esse momento alguma coisa que, assim, aquilo que realmente nos representa. Então, assim, é muito comum ter as perguntas, né? O pessoal da RH às vezes fica um pouco clichê. Eu sei que não é todos, não dá para generalizar, mas eu sei que tem algumas perguntas que normalmente se repetem. Então, quando perguntar qual é a fortaleza de vocês, qual é o ponto de desenvolvimento, não dá para dizer que o ponto de desenvolvimento é ansiedade ou perfeccionismo, gente. Todos nós temos alguma dose de ansiedade e a resposta do perfeccionismo ela já caiu até em desuso, porque a gente sabe que, primeiro, o perfeccionismo está longe de ser alguma coisa que a gente vai alcançar, e segundo, porque é muito clichê, assim, é muito não querer se posicionar, sabe? Não querer mostrar quem eu sou, ou não saber quem é. Assim, a gente sempre é uma coisa que a gente pode melhorar, uma coisa que a gente quer melhorar também. Então, poder levar essa essência. Então, assim, eu sou a Ali e eu posso dizer para vocês que uma grande fortaleza minha é a leitura de cenário. Quando eu estou numa organização, quando eu estou num projeto, eu chego naquele projeto e à medida que eu recebo as informações, eu consigo rapidamente entender aquele cenário e oferecer para aquele cenário alguma coisa que faça sentido, que conecte, que as pessoas vejam, nossa, realmente era isso que a gente precisava. Isso é uma fortaleza minha, é a minha característica. Por outro lado, eu tenho um ponto de desenvolvimento que eu acompanho sempre na minha vida, que tem a ver com comunicação. Toda vez que eu fico muito ansiosa, eu falo muito rápido. E eu posso atropelar as pessoas. Eu sei que isso acontece. Então, para isso. Então, normalmente, quando pergunta do ponto de desenvolvimento, também pergunta como desenvolve. Então, eu tenho alguns combinados com a minha equipe em relação a isso. E eu tenho realmente a minha autopercepção. Então, no final do dia, eu também penso assim, que área eu fui hoje? E eu sei que às vezes eu fui a área que
estava ali acelerada e que talvez não foi a minha melhor versão, e eu vou, claro, se eu faço alguma coisa que eu considero que não foi legal, no outro dia eu retomo, peço desculpa, mas de modo geral, eu reconheço isso como uma característica minha e gerencio. Então, o ponto principal aqui aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem para saber mais sobre vocês, saber sobre o que as pessoas admiram de vocês, sobre o que as pessoas pensam sobre vocês. E vale perguntar, viu? Tem um exercício que a gente faz em momentos como esse, que manda para alguém que você conhece uma mensagem agora, dizendo que você está num evento olhando para isso e quer saber qual é o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Tenho certeza que se mandar isso para 3 amigos, 3 pessoas que convivem com você, você já vai ali encontrar uma série de elementos que talvez você não tivesse antes. E isso é bem simples, custa bem pouco, porque é só mandar um WhatsApp. Então, assim, usufruam disso. Mas também olhem para vocês. Existem várias formas de fazer isso. Dá para fazer por terapia, dá para fazer conversando com amigos, dá para fazer na interação em outros momentos sociais. O importante é a gente ouvir o que está sendo dito e acolher, e aí pensar no que a gente vai realmente investir para melhorar, fazer diferente, e o que a gente vai fortalecer para oferecer de melhor para uma empresa, para a minha carreira, né? Para as profissões, para a posição que a gente está buscando. A dica número 3, tá vendo aí? Quem você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Vamos lá, do que a gente está falando aqui, tá, gente? E eu trouxe essas frases que, vocês vão ver, algumas têm título, outros são expressões populares do dia a dia, mas em essência a ideia é para vocês gravarem a frase e quando vocês ouvirem ela lembrar que tem a ver com isso. Não adianta eu ir num processo seletivo e dizer que eu domino inglês, se a pessoa que está falando comigo em inglês, fazendo a entrevista, fizer uma pergunta e eu não souber responder. Não adianta eu dizer que eu gosto muito de ler, e aí a pessoa perguntar qual foi o último livro, e você não ter um livro para falar, não ter um filme, dizer, eu gosto muito de filmes, mas qual foi o último que você assistiu? Faz 5 anos a última vez que eu assisti um filme. Tem que ter consistência. A pessoa que está entrevistando vocês, a pessoa que está selecionando alguém, ela está olhando para isso, para consistência. Quando eu junto lá, ela vai olhar, essa pessoa tem um objetivo que está relacionado a essa vaga, ok. Essa pessoa me trouxe elementos, né, forças, características positivas e de desenvolvimento que combinam com a cultura, com o jeito como a nossa empresa faz, legal. Então tá, agora vamos ver se ela está sendo coerente, se as coisas que ela me diz que ela faz bem, que ela faz, ela está fazendo. E aí aqui tem uma outra coisa que é bem importante, uso do LinkedIn. LinkedIn é hoje uma das maiores ferramentas de prospecção e de identificação de candidatos e candidatas. Então, se você não está no LinkedIn, como brincam aí os jovens, você está vivendo errado. Você precisa, o primeiro passo importante tenha um LinkedIn e ele esteja ativo. Porque essa é uma outra coisa, assim. Quem a gente fala tão alto, porque isso a gente não consegue simular. Se eu não tiver, de fato, ativa lá no meu LinkedIn, olhando, curtindo posts, comentando coisas e compartilhando algumas coisas também no meu desenvolvimento, a probabilidade de eu ter algum tipo de interação que me gere uma oportunidade é muito baixa. Então, assim, o recrutador, ele vai olhar para isso. Mas essa pessoa não posta nada tem 1 ano. Ele pode pensar assim, essa pessoa não está interessada, ela não está olhando para o mercado. Então, assim, tem que publicar todo dia, tem que publicar toda semana. Não é isso. Se você não quer ser um top voice, não é isso. Mas ter consistência naquilo que você faz, ter alguma frequência de forma que pensa com a cabeça de quem está escolhendo. Essa pessoa me disse que ela é atualizada. Deixa eu ver com que frequência ela faz alguma postagem. Ela posta a cada 6 meses. Não é atualizado, né, gente? Posta a cada mês. Ok. E aí o conteúdo do que ela posta faz sentido? Isso faz sentido. Então, assim, o LinkedIn é hoje o currículo de vocês. É ele que vai mostrar isso. Eu acredito muito nisso e, assim, existe uma série de dados que mostram que muitos dos recrutadores, não só no Brasil, mas no mundo, eles usam. Vocês têm também outras ferramentas que as instituições oferecem para vocês, né? As instituições de ensino de vocês. Usem esses canais. Mas lembrem que não é só na hora que a gente está procurando vaga. Depois que a gente já está, eu trabalho no crescimento e eu faço posts regulares.
Por quê? Não é porque eu quero sair da crescimento, é porque eu quero mostrar para o mercado, para os clientes que me contratam, que eu sou uma pessoa que está, assim, atualizada, que está olhando para as coisas, que está prestando atenção no mercado, porque isso é importante para mim, para minha imagem, é o que eu acredito. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou essa pessoa que está sempre atenta, que está acompanhando. Lembra que eu botei lá no início que eu sou curiosa e aprendiz? Se eu digo para todo mundo que eu sou curiosa e aprendiz, eu tenho que ter sinais, evidências e exemplos de que, de fato, eu sou essa pessoa. Então, eu tenho que contar para as pessoas, através das minhas atitudes e não só da minha fala, o que eu faço para nutrir este comportamento ou essa característica que eu trouxe aqui. Vamos lá para a dica número 4. Eu estou vendo que vocês estão mandando as perguntas aqui, tá, turma? Já já eu vou para as perguntas. Eu vou passar 7 dicas e aí depois a gente pode seguir para as perguntas. Já vi que chegou aqui um pedido de indicar conteúdo de valor profissional no LinkedIn, os Top Voices. Estou cansada um pouco dos Top Voices que só compartilham frases clichês numa bolha corporativa restrita. Douglas, essa é uma reflexão importante. Sabe uma coisa que eu sempre costumo dizer sabe aquela empresa que você gostaria de trabalhar? Sabe aquela área que você gostaria de trabalhar? Faz uma pesquisa livre ali no LinkedIn e começa a olhar um pouco do currículo de pessoas que estejam atuando nessa área e convida elas para ser amigo, né? Para se conectar. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar sobre o LinkedIn que mudou a minha experiência com o LinkedIn. Eu usava o LinkedIn como eu usava o Instagram. Que deixa eu ver se eu conheço essa pessoa, se faz sentido, se eu quero que ela veja o que eu estou compartilhando e tal. Aí eu tive uma liderança que disse para mim um dia, ela disse assim, o LinkedIn não é para isso. O LinkedIn é um lugar para a gente, de fato, se conectar e assim a gente ir ampliando o repertório. E também as pessoas irem conhecendo a gente. Eu disse, nossa, eu nunca tinha pensado sobre essa forma. E desse dia em diante eu passei a aceitar todo mundo e adicionar pessoas nas áreas ou nas empresas que eu admirava e que eu queria conhecer. Então, talvez sair da bolha dos Top Voices e ir para esse canal de, no meu caso, trabalho em RH, e eu sei que no mercado de RH algumas pessoas são muito referência, são muito destaque. Então, comecei a procurar essas pessoas. Algumas são Top Voice, por coincidência, outras não são cidadãos comuns, vamos dizer assim, né? Ora, dentro do LinkedIn são como eu. Mas são pessoas que se posicionam no mercado num lugar que eu gostaria de chegar. E aí, a partir disso, eu vou vendo o comportamento dessas pessoas. E aí, gente, não tem restrição. Vocês podem escrever para elas, inclusive. Acho que esse é um ponto muito legal também, que quando eu virei essa chave na minha carreira, foi muito legal, que eu posso escrever para a pessoa que está lá no LinkedIn que eu admiro. Todas vão responder? Não. Provavelmente não, mas algumas delas respondem. Eu participei de uma palestra, assisti uma palestra de um profissional que ele tinha no próprio LinkedIn um espaço lá com um link para as pessoas agendarem com ele. E ele contou que ele usava isso como um método de reciclagem, de se manter atualizado com o mercado. Então, ele abria na agenda do mês dele, ele era CEO numa empresa, e ele abria na agenda do mês dele um turno para conversar com pessoas de mercado ou pessoas que estavam interessadas na empresa para entender por quê. Vejam que legal. Se a gente não tenta, a gente vai achar que, tipo, é uma pessoa inatingível. Desse momento, eu fiz uma recomendação para o meu primo, porque era a área que meu primo atua, eu disse, olha, eu tô aqui, é esse o profissional, e ele disse que ele abre agenda. Meu primo foi lá, registrou e teve uma conversa. Ele teve uma orientação de carreira com este cara, que era CEO, numa empresa que era importante para a área que o meu primo atua. Então, vejam como a coisa é talvez mais simples até. Não estou dizendo que todo CEO responde, não estou dizendo que todas as pessoas de referência respondem, mas tem muitas que respondem. Tem muitas que receberam muito, como é o meu caso. Eu recebi muita ajuda, muito apoio, muita orientação, muita mentoria ao longo da minha carreira. Então, eu tenho o prazer de responder. Eu demoro, às vezes? Demoro. Mas eu tenho o prazer de responder para as pessoas, porque quando eu tive pessoas que me trouxeram, que contribuíram para mim, isso foi muito importante e fez muita diferença na minha vida. Então, fechando eu dei uma desviada, porque eu falei muito de LinkedIn, mas assim, fechando esse tópico, assim, o convite aqui é para consistência. Se eu estou dizendo que eu falo inglês, eu tenho que ser capaz de, na próxima pergunta, responder em inglês. Se eu estou dizendo que eu sou uma pessoa atualizada, eu tenho que ter uma postagem com uma frequência maior do que 6 meses, porque senão não vai parecer que eu sou uma pessoa atualizada. Eu tenho que ser capaz de dizer, o último livro que eu li foi
o livro de fulano, por isso, por isso, por isso. Eu tenho que ser capaz de gerar uma crítica em cima daquilo que eu fiz, eu tenho que ser capaz de dar um exemplo prático de como aquilo é representado na minha vida e no meu dia a dia. E por que isso é importante? Porque se eu entro num lugar com essa mentirinha de, não, eu quero muito passar, então eu vou dizer, sei lá, eu vou dizer que eu não me importo de trabalhar todos os dias da semana presencial. Mas, na verdade, eu me importo, eu prefiro trabalhar online, mas eu quero muito essa vaga, eu vou dizer que está tudo bem. Não é sustentável. Você passa no processo seletivo, você entra, e você é você. Você vai começar a sentir a diferença, vai pensar, puxa, eu queria poder ter mais flexibilidade, eu queria não estar vindo aqui. Isso vai começar, de alguma forma, a interferir na sua performance, na forma como você se relaciona com a empresa. Então, assim, não subestimem a importância de vocês irem na direção de empresas que vocês admiram e que têm valores compatíveis com o de vocês, porque senão a chance de sucesso ela aumenta muito. Então, assim, também tem uma coisa que às vezes vai ser fácil de entrar, se a gente contar uma história, porém vai ser difícil de ficar, porque essa história talvez não conte, que eu contei, ela era boa para o recrutador ouvir, mas ela não era a que me realiza, que me torna feliz. E aí, alguém já me perguntou aqui, né, o que o recrutador está observando numa dinâmica de grupo, eu já vou antecipar essa resposta. De modo geral, cada recrutador, ele está olhando uma coisa, que tem a ver com a empresa, com o jeito como aquela empresa funciona. Mas, mais do que isso, que numa dinâmica de grupo, o que a gente está olhando é a interação. É a interação entre as pessoas, é a forma como você tem o relacionamento com as outras pessoas. É sim as contribuições, é a forma como você contribui criativamente para aquela solução, para aquela atividade, mas em grande parte é sobre como você está se relacionando com as outras pessoas, porque a gente sabe que numa atividade de uma dinâmica de grupo, a gente consegue simular situações que vão se repetir no dia a dia. Então, se eu tenho o hábito de sempre falar primeiro que todo mundo, e eu falar primeiro que todo mundo na dinâmica, isso vai aparecer no meu dia a dia também. Isso também vai ser uma característica presente. Não é nada cravado em pedra, não é isso, porque a gente sabe que também tem uma condição de estar nervoso, nervosa, tem uma condição da pressão que é estar naquele lugar, mas sim, a gente não pode deixar de pensar, de ter em vista que o comportamento que eu tenho dentro daquele laboratório, a foto que eu tiro naquele laboratório, que é a dinâmica de grupo, ela em muito pode projetar como é o seu comportamento depois nas relações do dia a dia. Vamos lá. Seguindo em frente, o nosso próximo é desconecte para conectar. Acho que esse é um outro desafio muito grande. A gente precisa estar de corpo presente numa entrevista, numa dinâmica. Até quando a gente está preenchendo currículo, quando a gente está postando no LinkedIn, a gente precisa estar presente ali naquele momento. Não pode estar o WhatsApp tocando, não pode estar duas telas. Se eu estou no lugar, eu tenho que estar concentrada no que eu estou aqui. Não é prestando atenção no barulho que está lá fora. É aqui, no recrutador. É ouvindo muito e respondendo com coerência. Então, assim, quando vocês forem para uma conversa, seja de entrevista, seja uma dinâmica, se desconectem de fato do que está fora e se conectem com aquele momento. Se vocês não fizerem isso, a chance de vocês entregarem a melhor versão de vocês é baixa. Tem um risco muito maior de repente, vocês deslizarem numa coisa que era super legal de vocês, uma característica que vocês tinham super forte, mas vocês deslizarem porque não estavam ali conectados, vocês podem perder as oportunidades. Então, assim, estejam presentes. Estejam ali, sejam vocês e estejam presentes. E a próxima dica, eu já perdi as contas dos números, mas no final eu vou passar por todas. De novo, necessário, somente o necessário, uma alusão aqui ao Mogli. Talvez alguns de vocês sejam jovens demais para saber quem é Mogli, mas ele tinha uma musiquinha que era necessário, somente o necessário. Qual é o ponto aqui que eu gostaria de trazer? Saibam o que vocês não podem sair sem falar. Montem um pitch. Tipo, eu tive a oportunidade de falar, eu tenho 2 minutos para me apresentar numa dinâmica. Eu tenho 2 minutos para o entrevistador dizer por que vale a pena me contratar. Tenham isso muito claro. Saibam o que vocês querem dizer e façam isso de acordo com a vaga.
eu falei lá no início, eu sou pedagoga de formação, trabalhei em RH há muitos anos e trabalho agora como consultora. Ou seja, eu fui migrando de área, tenho experiências em várias áreas. Se eu fosse hoje concorrer para uma vaga no mercado corporativo, eu teria que trazer mais quais são as minhas experiências que favorecem a atuação em RH. Então, eu teria que contar mais histórias de como eu fiz isso no passado, de como eu contribuo para isso. Agora, se eu vou para a educação, eu tenho que contar mais sobre como eu trabalhei com educação. Entender a sutileza? Então, assim, se vocês estão indo para uma área, e aí vou falar de duas situações. Se eu estou indo para uma área, né, mudando de carreira, eu vi que vários de vocês colocaram sobre mudança de carreira, por isso que eu estou indo por esse caminho, tá, gente? Se eu estou mudando de carreira e eu estou indo para uma outra área, eu preciso ver qual é a conexão e aí escolher como eu vou contar essa história. O pitch, ele é isso, assim, se vocês pesquisarem pitch no Google, ele vai trazer 1000 formas e eu não me preocupei aqui em trazer uma forma de vocês construírem isso. Eu me preocupei aqui em reforçar a importância de vocês terem isso. Você precisa estar na ponta da língua. Quem eu sou, por que é importante, por que vale a pena me contratar, como que eu acho que eu vou contribuir aqui nesse ambiente. Então, essas são algumas das coisas. Pensem no que vocês querem sair de lá, que vocês não querem que o recrutador não saiba. Desculpa, vamos voltar, né? Aquilo que vocês têm certeza que vocês precisam contar para o recrutador, porque se ele souber, a chance dele contratar vocês é muito maior. Então, usem isso a favor de vocês. Não tem, assim, tem vários métodos, não tem certo e não tem errado na minha visão. O errado é a gente sair de uma conversa e não ter compartilhado aquilo que é o melhor da gente, aquilo que a gente melhor ia entregar para aquela oportunidade. Então, acho que esse é o maior cuidado que vocês precisam ter. E, nesse sentido, uma outra dica importante é escrevam, treinem. Não é porque eu sou uma profissional um pouco mais experiente que hoje eu não treinei, não me preparei para apresentar isso para vocês. Toda vez que eu vou começar uma aula, um webinar, uma palestra, eu tenho friozinho na barriga. E como é que eu lido com esse friozinho? Eu me preparo bem, para eu saber que eu vou trazer aqui a minha melhor versão. Porque mesmo que eu me atrapalhe com a tecnologia, que o chat não funciona, a minha melhor versão está aqui. A minha melhor versão se preparou para estar aqui e eu escolhi essas dicas para vocês. É disso que a gente está falando. Quando vocês forem para concorrer para uma vaga, como é que vocês vão contar a história de vocês para aquela pessoa que está ali dedicando o tempo dela para ouvir quem é você e o que você veio buscar aqui, por que você está presente. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Parece que é sobre vocês, mas não é sobre a empresa. Hoje, cada vez mais recorrente, as empresas elas têm um posicionamento de marca de mercado. Elas têm um Instagram, algumas têm Instagram, outras não. Elas têm Twitter, não é mais Twitter, desculpa, eu esqueci o nome, X. Elas têm as suas redes sociais, algumas estão no TikTok. A forma como elas se comunicam lá conta um pouquinho de como elas funcionam. Então, para quem me perguntou lá sobre a dinâmica, busca elementos para entender como aquela empresa funciona, busca como ela faz as propagandas, busca como ela posta nas redes sociais, busca para ver quais são as mensagens que estão lá no LinkedIn, entende como aquela empresa funciona e para além do negócio, porque a gente tinha muito isso, eu preciso saber o negócio, se eu vou trabalhar nesse lugar, eu preciso saber o negócio. É isso, também precisa saber o negócio, mas mais do que o negócio, eu consigo perceber o tom de voz daquela empresa, eu consigo entender o que é importante para ela. Então, assim, se eu estou acompanhando uma empresa que eu quero trabalhar, e para mim é um valor muito grande diversidade e inclusão, para mim eu vou olhar para ver se as mensagens que essa empresa coloca nas redes sociais, elas têm algum reforço e algum olhar sobre isso, de diversas formas. Eu vou ver se as fotos são inclusivas, se tem mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais maduras, se tem pessoas pretas. Eu vou olhar para isso. Eu vou ver se ela se manifesta em algum episódio que aconteça uma situação polêmica relacionada a isso. Isso é um jeito de olhar. Uma empresa que se posiciona no mercado com alguns posts do tipo, sei lá, durma enquanto eles... não é? Trabalha enquanto eles dormem. De alguma maneira, ela está passando uma mensagem que aqui, em primeiro lugar, eu trabalho. Talvez essa não seja a empresa que mais valoriza saúde mental ou bem-estar, de modo geral, das pessoas. Não é que ela quer o mal-estar das pessoas, mas ali é mais importante o resultado. E tá tudo bem, eu não estou aqui para julgar.
se uma cultura é boa ou ruim. Eu estou aqui para dizer, se uma empresa, por exemplo, para mim, tá? Uma empresa que acredita que eu deveria trabalhar enquanto as outras pessoas dormem, numa alusão a eu ter uma vida de trabalho excessivo, eu já sei que hoje eu não quero isso para minha vida. E eu posso ter o privilégio de escolher estar em empresas que funcionam de outra forma. Eu sei que, mesmo que eu vá para uma empresa dessas, que ela me pague muito dinheiro, porque às vezes é isso, a empresa que tem essa proposta, ela também paga muito dinheiro, isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, assim, procurem conhecer as empresas que vocês estão buscando, que vocês estão olhando, aquelas que vocês se interessam, ou fui chamado, né? E tem um movimento contrário também, né? Fui chamado. Fui chamada. Se você foi chamado para uma vaga, também preste atenção. Ah, eu não conheço muito essa empresa. Também não é incomum isso. Também eu vou pesquisar um pouquinho mais. Eu vou ver o que está sendo falado dela no Love Mondays, que é lá, não é mais Love Mondays a plataforma, né? A gente tem uma plataforma lá que as pessoas que saem também avaliam. Então, vai lá e dá uma olhadinha nisso. Vai pegando de diferentes formas. Escreve no LinkedIn para alguém que trabalha lá. Agora, não vai falar mal, né? Diz, olha, eu estou concorrendo para uma vaga aí, vi que você trabalha na área que eu gostaria, eu fiquei interessado no teu perfil, queria que você me contasse como é trabalhar aí. Então, façam essa pesquisa prévia, que não é só do negócio, mas também de como aquela empresa funciona, porque isso vai ajudar muito vocês a permanecer depois. Porque o entrar, eu já disse, às vezes entrar é mais fácil, mas ele não é a melhor forma de permanecer depois. Vamos lá. E aí, gente, a gente já chegou aqui na última dica, que é a 7ª, que é loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Essa frase que é atribuída ao Einstein. O que eu quero dizer com isso? Um processo seletivo, uma dinâmica, uma entrevista, eles são uma oportunidade de aprendizado. Se a gente não olhar para isso com este olhar, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, assim, façam uma autorreflexão. Não passei nessa dinâmica. Quem eu fui nessa dinâmica? Em alguns momentos da minha carreira, e eu concorria a mais de um processo seletivo antes de chegar nas empresas que eu cheguei, eu sabia, tipo, nessa entrevista mandei mal, eu estava nervosa, não consegui falar quem eu era e tal, então assim, tá, entendi, eu preciso achar um jeito de ficar mais tranquila, talvez seja me preparando mais, talvez eu não tenha me preparado o suficiente, eu não tenho a resposta para tudo, tá? Tem várias possibilidades, eu acho que o mais importante terminou o processo seletivo. Perguntem, nem todas as empresas vão poder dar um feedback, e existe uma questão legal envolvida nisso, tá, gente? Não é porque a empresa não quer, existem empresas que realmente não são cuidadosas com isso, mas existe uma questão legal envolvida, existe uma questão de capacidade mesmo, às vezes são 1000 candidatos para uma vaga, eu não vou conseguir dar feedback individual para 1000 pessoas, entendeu? Mas busquem em vocês mesmos as respostas. O que eu acho que eu fiz nesse momento que não favoreceu? Mas também fiquem em paz. Em que sentido? Tem lugares que só teve alguém que era melhor. Às vezes não é porque eu não fui bem, é porque eu fui bem, mas alguém foi melhor do que eu. E o que é esse melhor do que eu? A pessoa tem mais características que preenchiam aquela vaga, que o recrutador estava prestando atenção. O recrutador estava prestando atenção em colaboração. Ele estava na dinâmica, ele estava vendo quem colaborava. Eu colaborei, mas teve uma pessoa que colaborou mais do que eu. Ela colaborou com o nosso grupo e com outros grupos. Então, talvez a empresa esteja buscando essa pessoa que colabora que percebeu a possibilidade de colaborar para além daquele grupinho que ela estava. Peguei aqui um exemplo hipotético, tá, gente? Mas o ponto principal aqui pode ser que só exista uma pessoa que foi melhor do que eu. Então, também não se chicoteie, né? Desculpa, acho que essa não é a melhor expressão. Não se martirizem, assim, não fiquem com a sensação tipo, puxa, não passei. Lamentem, claro, se queria passar, eu vou lamentar. Mas imediatamente, ou tão rápido quanto vocês consigam, passem para um sentimento de pensar sobre e entender onde foi que vocês não foram tão bem, para que vocês possam, a partir disso, aprender e dar um passo à frente. E com isso, a gente termina as dicas e eu vou passar para as perguntas de vocês. Como eu prometi, eu vou focar bastante. Então, eu vou deixar aqui na tela, se alguém quiser tirar print. Se quiser tirar print e me marcar,
Eu estou lá no LinkedIn, eu estou lá no Instagram, eu tenho QR Code aqui que eu vou repetir aqui os meus contatos. Mas o mais importante agora vai ser as perguntas de vocês. Então, estou começando a dar uma olhada aqui e vou ir respondendo. Dicas para quem almeja vagas no exterior. Tem um movimento muito grande de vagas dessa natureza, porém eu diria que o que favorece vagas no exterior é a facilidade com que essa empresa vai poder te acessar e com a legislação. Então, assim, entenda se as empresas para as quais você está se candidatando, elas têm uma boa relação com o nosso país. Por exemplo, eu estou mirando na Ásia, então, assim, qual é a política de relacionamento entre o país da Ásia que eu gostaria de trabalhar e o Brasil? Entendam como funciona aquele setor. É a empresa direto que contrata ou ela subcontrata através de uma consultoria? Procurem esses caminhos. E, de novo, conversem com pessoas que vocês sabem que fizeram isso. Pessoas que já atuam em outras empresas que sejam no exterior e pergunta qual foi o caminho que as pessoas chegaram, que elas fizeram para chegar lá. Eu tenho uma pessoa que eu gosto demais, que ela ficou por mais de um ano trabalhando numa consultoria que prestava serviço para uma empresa que era global. Então, assim, ela trabalhava para o exterior, ela estava no Brasil e ela, através dessa mediação, ela fazia todo o horário dela, a remuneração dela, tudo era com base nos Estados Unidos, que era a base da organização. Mas ela continua fazendo daqui. Eu tenho outras pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira que estavam na mesma organização que eu e que tinham o desejo de ir para fora do Brasil. E essas pessoas foram encontrando formas. Algumas foram por desejo da empresa, outras foram por desejo próprio. Algumas foram buscar cidadania para facilitar esse caminho. Então, assim, existem várias formas. Talvez esse não seja o lugar que eu sou mais especialista, mas eu vi muitas pessoas fazendo esse caminho. Então, acho que tem que entender qual é o caminho que você quer fazer também. Eu acho que esse é um ponto. Assim, eu quero ficar no Brasil trabalhando para fora, eu quero ir para fora, para onde eu quero ir para fora e como é o relacionamento, o que eu preciso ter para estar lá, porque muitas vezes não é porque seu currículo não é interessante, mas aquela empresa, aquela instituição vai ter um trabalho burocrático, vai ter uma dificuldade burocrática muito grande de conseguir estabelecer uma relação, um vínculo de trabalho com você. Dica ou material para montar currículo. Eu seguiria um pouco dessas dicas aqui, tá? Clareza de objetivo e deixar o objetivo claro lá, ser verdadeiro e honesto, sem dúvida, colocar lá o que essencialmente descreve você de fato, poder treinar, levar para lá o pitch, né, os elementos do pitch, e trazer as experiências que geraram aprendizagem. Isso de linhas gerais. Assim, eu não vou sugerir aqui o modelo de currículo, porque eu tenho certeza que tem uma riqueza aí na internet de possibilidades. Eu acho que é mais escolham bem as informações que vocês vão colocar lá. Eu acho que o mais importante quando a gente está falando de currículo é isso. O que mais? Uma boa comunicação dentro de uma organização. Primeiro, tem que entender o que é boa comunicação para aquela organização. Vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa mais formal, uma indústria de grande porte global. Então, os meus e-mails, eles eram e-mails mais corporativos, mais sérios. Com as pessoas que eu tinha mais intimidade, eu acabava sendo um pouco mais informal, mas de modo geral, as pessoas com quem eu interagia, elas não eram pessoas que eram minhas amigas de tomar café. Então, eu mandava e-mails um pouco mais formais. Eu me relacionava também muito com países do exterior. Então, é muito com a Europa, América, com os Estados Unidos e México. A galera do México tem um tom mais quente, então alguma informalidade é bem-vinda. A galera da Europa e dos Estados Unidos, não. Então, assim, saber disso era importante. Aí eu mudei de profissão, mudei de empresa, de carreira. Lembra que eu falei para vocês? Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa, no formulário de integração, era para eu tinha que colocar qual nome eu queria ser chamada e quais os emojis me descreviam. Isso já dá o tom, já diz como é que é o tom de comunicação. Por que eu estou contando isso? Porque a forma como eu vou ter uma boa comunicação dentro daquela organização é entendendo como aquela organização se comunica. Nessa organização é de mais bom tom mandar uma mensagem pelo Teams, ou nessa organização é mais de bom tom usar o Slack, usar o WhatsApp, todo mundo fala pelo WhatsApp. Essa organização usa muito e-mail, é mais de bom tom. Então, assim,
Isso. E assim, para falar com as pessoas, né, numa reunião, observa quem está na volta, observa como que as relações acontecem, observa quem é melhor avaliado. Ah, eu sei que aquela pessoa lá tá sempre nos fóruns, sempre aparece nos cartazes, nos vídeos da empresa. Bom, então essa pessoa é uma pessoa que sabe se comunicar aqui dentro. Vamos olhar para o que essa pessoa está fazendo, como que é esse estilo, ela é mais formal, ela é mais informal, ela usa mais palavras, jargões da empresa ou não, ela usa mais coisas do mercado. Não tem uma fórmula certa, tem a fórmula de a gente olhar como funciona aquela empresa e aprender a hackear aquele sistema que tem ali e, de alguma forma, através disso, poder ir fortalecendo o seu posicionamento. Se eu for extremamente informal numa empresa formal, não vai pegar bem. E se eu for extremamente formal numa empresa informal, também não vai, porque as pessoas vão me zoar. Então, assim, acho que esse é o cuidado que vocês precisam ter quando a gente está falando de comunicação. Vamos lá. Outra transição de carreira. Estou gostando de ver. Gente, eu sou super favorável. Driblar o etarismo. Vamos lá. Eu acho que aqui a gente está falando de uma característica cultural. O que eu faria para driblar o etarismo? Eu mostraria como a minha experiência vai contribuir para aquela realidade. Mas eu também deixaria claro a minha facilidade de trabalhar com outras gerações. Acho que grande parte do desafio hoje do etarismo é o desafio entre as gerações, da gente conseguir se relacionar de uma forma saudável. E quando isso não acontece, vai se criando alguns preconceitos, vai se criando algumas crenças que são limitantes nesse sentido. Então, eu acho que uma forma de driblar isso é poder mostrar nos momentos de entrevista e de dinâmica, quando chegar lá, como você lida com isso. Acho que essa é uma forma. A outra questão é procurar empresas que já valorizam isso. Então, existem empresas que já estão se posicionando no mercado com este olhar, mais de diversidade também na perspectiva etária. Então, mire nessas empresas. Se o meu valor é esse, se eu vou contribuir dessa forma, né? Se eu sinto que eu estou vivendo esse tipo de discriminação, digamos assim, procure empresas que já se posicionam nesse lugar. E existem plataformas hoje que fazem a mediação e a contratação só de profissionais de determinadas faixas etárias. Então, pesquisa sobre isso também, sobre empresas ou sites que focam em vagas para determinadas faixas etárias. Isso também é viável. Vamos lá, o que mais? Chegando bastante aqui, gente. Tô indo. Vamos lá. Como se destacar na carreira quando a gente está mudando de área? Aqui uma pessoa que está indo da gastronomia para a TI. Hoje tem um conceito de mercado, ele não é tão novo, mas ele tem sido mais falado, as pessoas que são polimatas, ou a carreira inteira, que a gente é muito especialista num determinado, lá no determinado ponto, mas a gente também é capaz de conectar isso. Então, assim, qual é o aprendizado que você teve na gastronomia que dá para conectar com tecnologia? E aí, no primeiro momento, assim, mas nada a ver, uma coisa é cozinhar, outra coisa é programar. Tudo a ver, tudo a ver. O ambiente de cozinha, de culinária, ele é um ambiente de alta pressão, certo? Quando a gente está lá na cozinha e o cliente está esperando o prato, tem muita tensão. O ambiente de tecnologia também tem bastante tensão. Quando está em fase de fechar projeto, tem que virar à noite, às vezes. Isso também é um ambiente de tensão. Se dá errado aquele projeto, existe uma empresa toda que está dependendo daquele sistema, daquele processo que vocês estão parametrizando, digamos assim. Então, assim, existem analogias possíveis. Procure essas analogias. O que era comum no meu dia a dia na área de gastronomia, ou qualquer área que vocês estejam, que é comum a essa nova área? Porque sempre há. E aí vocês começam a conectar uma experiência na outra. E aí você vai se tornando cada vez mais polimata. Eu fui uma pessoa que a vida inteira, eu brinco que eu me entendia. Assim, passa 2 anos numa mesma atividade, trabalhando com o mesmo tema, e eu me entedio, assim. Perde a atração porque eu deixo de aprender. Isso é importante para mim.
eu já sei que isso é uma característica minha, eu já combino isso com as minhas lideranças. Eu fiz isso durante 17 anos na mesma organização e sigo fazendo aqui. A todo tempo eu vou buscando o que eu vou fazer de diferente. E eu fui conectando essas coisas. A posição que eu ocupo hoje de consultora é porque eu conecto tudo que eu vivi nessa trajetória, que passou desde remuneração, orçamento, por recrutamento e seleção, cultura, desenvolvimento. Ou seja, eu fui passando por todos os subsistemas para poder continuar me divertindo, para continuar aprendendo e curtindo o que eu fazia. E aí, ao longo disso, eu fui reunindo uma série de experiências que eu consigo traduzir numa narrativa e aplicar no meu trabalho atual. Precisa fazer um exercício consciente, não é uma coisa que a gente vai descobrir assim do nada, a gente precisa parar para olhar para isso. Então, bastante gente procurando outra área, né? Eu acho que isso é muito saudável, eu particularmente gosto. Como eu posso escolher um caminho bom quando o mercado de tecnologia muda tanto? Tem alguma dica para ajudar em uma escolha no cenário que é meio duvidoso? Acho que é acompanhar tendências. Primeiro assim, vamos lá. De modo geral, o mercado ele é instável. A não ser que a gente faça um concurso público, ninguém tem emprego garantido. Alguns mercados, eles têm características mais específicas. Por exemplo, a área de TI, ela é uma área que, com frequência, ela tem uma... Opa, desculpa, voltei, né? Opa, pronto. A área de tecnologia, ela é uma área que, com frequência, as pessoas são PJ. Então, assim, é uma característica. E aí, o que você tem que fazer como é que você se planeja nesse contexto? Isso é uma forma, isso é uma coisa. Precisa se planejar, como é que eu me planejo para, de repente, ganhar, sei lá, 10 mil reais num projeto agora e depois ficar 2 meses sem receber nada de não ter nenhum projeto. Acho que essa é uma coisa que a gente pode olhar, pensando nessa perspectiva de PJ. A outra coisa quem é a minha rede, quem é o meu networking, como a gente chama, que vai me permitir, que vai me chamar para outros trabalhos. Como eu faço para não depender da mesma fonte? E se eu estou dentro de uma organização, o que essa organização está valorizando mais hoje em tecnologia? Onde ela está investindo mais? Tem organizações que estão investindo mais em sustentar o sistema como ele está. Tem organizações que querem estar à frente. Tem organizações que estão querendo aprender. Procure entender qual é esse lugar que a organização que você está, ele está, e investe naquilo que é valorizado. Uma das coisas que eu acompanhei ao longo da minha carreira eram pessoas que estavam numa organização, sabiam como as carreiras daquelas organizações elas eram feitas, mas as pessoas queriam fazer os cursos, as faculdades dos seus sonhos. E aí, lá no final, se frustravam porque não tinham vagas para os seus cursos. Me desculpa, gente, mas já sabiam desde o início. Já sabiam que aquela organização, sei lá, eu não posso, numa organização de engenharia, fazer artes cênicas e achar que eu vou ocupar um cargo de engenheiro. Eu não vou. Para ocupar o cargo de engenheiro, eu preciso fazer engenharia. Então, assim, eu não tenho nada contra as artes cênicas, nem sou a maior partidária da engenharia, não é isso. Se eu sei que eu quero ir numa determinada direção, eu preciso investir naquilo, porque senão, de fato, eu não vou conseguir. Então, assim, sei lá, vou aqui usar todo o meu conhecimento de tecnologia. Se eu sei que o mercado está investindo em Python e eu não quero aprender Python porque eu não concordo, eu acho que não vale a pena, eu estou comprando risco. Esteja ciente disso. As escolhas, a gente faz escolhas. Então, assim, como que eu me mantenho, como eu me organizo para isso? Acompanhando o que é tendência, o que está contratando mais, as vagas que estão abrindo, elas pedem mais o quê? E aí, a partir disso, você vai se desenvolvendo para ficar interessante, sexy para o mercado. Continuar sexy para o mercado. Se a gente parar, a gente vai perdendo, a gente vai deixando de ser sexy e outras pessoas vão passando na nossa frente. Vamos lá, o que mais? Outra pergunta sobre etarismo mais relacionada a estágio. Aqui eu reforço, assim, eu acho que tem que buscar organizações que se posicionem, principalmente com esse viés de diversidade. Dificilmente uma organização que se posiciona como uma empresa engajada em diversidade e inclusão vai pôr restrições de idade num processo seletivo de estágio. Diferente de uma organização que não se manifesta sobre isso. Uma organização que não se manifesta sobre isso pode botar um ponto de corte, uma faixa, um público, uma faixa etária alta.
empresas que estão conectadas à diversidade, especialmente aquelas que se manifestam com esse olhar para o etarismo, elas tendem a não ter essa limitação e vai ser mais fácil. Então, assim, como diz lá na minha terra, não vamos ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta a gente ficar insistindo numa porta que não vai se abrir, porque existe uma coisa que é maior, que é a cultura, que é a forma como a nossa sociedade se organiza, sobre as coisas que a gente está aprendendo. Se a gente olha para a Europa já tem uma população predominantemente mais madura, então ela já lida com isso de outra forma. O Brasil ainda não. Então, a gente precisa se contextualizar, a gente precisa de vaga aqui no Brasil, como é que a gente vai se colocar? O que mais? A indicação de pessoas, então eu já disse para vocês, eu já sei o que é, que cada vez que eu mexo aqui nas perguntas eu estou mudando, né? A indicação das pessoas no LinkedIn, né? Para sair da bolha do Top Voices. Procurem pessoas de empresas ou de marcas ou de áreas que vocês têm interesse. E aí sigam essas pessoas. Pessoas que vocês, quando olham, pensam, putz, essa carreira foi muito legal. Eu queria chegar nesse lugar. Procurem seguir essas pessoas. Essas pessoas, em tese, são as pessoas que vão comunicar para vocês coisas que são interessantes e que podem ser o seu próximo passo de desenvolvimento de carreira. Vagas para perfil introvertido. Super entendo, eu acho que por muito tempo, inclusive, o RH pecou muito por isso, porque os extrovertidos se beneficiavam. Sinto que agora, se eu pensar assim, do início da minha carreira para agora, isso já mudou bastante, já tem uma condição muito melhor. Não vou dizer que está 100%, mas melhorou muito. Eu acho que o ponto principal é que ainda que pontualmente que você faça contribuições importantes, que você consiga mostrar que você tem outras características que vão ajudar. E procure também atuar em áreas, aí tem uma questão que eu sou introvertido, mas eu queria trabalhar na área de comunicação. Gente, só se for na redação, né, que vai ficar lá escrevendo, porque assim, do contrário, não vai dar. Então assim, ou eu escolho uma área que as características de introversão e de concentração, elas sejam valorizadas, programação eu acho que é uma área dessas, ou eu vou ter que me desenvolver. Então, assim, eu conheço pessoas introvertidas que queriam trabalhar em áreas mais de mais frente, de front-end, como a gente chama, mais de interação. O que elas fizeram? Elas foram encontrar formas disso. Foram para teatro, foram para outras áreas que tivessem técnicas que permitissem isso. O que mais? O que o recrutador observa numa dinâmica, essencialmente, aquilo que eu falei, a relação entre as pessoas e o que é da relação entre as pessoas, as características importantes para aquela vaga, que não necessariamente são iguais para toda a empresa. Então, assim, se eu estou indo para uma empresa para concorrer para uma área de aprendizagem como a minha, eu vou valorizar determinadas características. Se a pessoa vem para cá para trabalhar com a gente, para trabalhar na logística, é outra característica. Precisa um nível de organização muito maior do que a pessoa de aprendizagem, que precisa um nível de criatividade muito maior. Então, assim, o recrutador está procurando esses elementos. E aí, de novo, volta naquilo que eu falei, quanto mais vocês souberem da empresa, maior as chances de vocês encontrarem o que são os comportamentos próximos e que vão favorecer o desempenho de vocês numa dinâmica. Postagem de certificado no LinkedIn faz parte da atualização e postagens? Faz, mas na medida certa. Assim, não dá, assim, não é todo curso, assim, eu fiz um curso de 2 horas, de 1 hora, vou lá colocar. Não é isso, não é por fazer. Mas assim, poxa, eu fiz um curso que é muito legal para minha área, vou voltar lá, né? Fiz o curso de Python. Sim, coloca lá. E de preferência, coloca com um comentário. Não posta só por postar, só para mostrar que está fazendo isso. Tive essa experiência, me identifiquei mais com determinada atividade do que outra. Conta uma mensagem sobre aquilo. E aí você vai dando significado para essa participação. Vamos lá, estudantes que não têm muita experiência de trabalho, é interessante colocar palestras, congressos e cursos no LinkedIn? Sim. E coloquem também experiências em outras instituições, trabalho voluntário, de toda a natureza, trabalhos associados às questões das religiões, das igrejas. Tem uma série de iniciativas, trabalhar na comunidade, uma série de iniciativas que não são o trabalho formal, que também ajudam. Mas sim, vale sim colocar os cursos e as atividades que vocês fizeram. Então, acabei de começar minha carreira universitária, como eu consigo me destacar no LinkedIn? Escreva coisas interessantes. Existe uma série de profissionais melhores do que eu para dizer quais são
as técnicas ou as dicas mágicas para a gente ficar mais interessante para o algoritmo, para quando o recrutador fizer lá a pesquisa, vocês aparecerem como o primeiro nome. Não é aqui que vocês vão saber disso. Eu não vou dar esses elementos todos, porque eu não sou a melhor pessoa para isso. Mas o que eu posso dizer para vocês é, se vocês conseguirem estar presente e trazer elementos importantes, mas mais do que importantes coerentes e relevantes na rede de vocês, maior a chance de vocês serem percebidos, de vocês serem indicados, de vocês serem repostados. E eu acho que esse é um caminho muito legal para começar a construir um alicerce ali no LinkedIn como um espaço. Se conectem também com as pessoas que já são mais maduras, mais experientes nessa área e que podem ser um vínculo interessante para inspirar vocês. Alguém colocou, o Thiago colocou aqui os desafios de como entender e lidar lá com o LinkedIn. Vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre isso, ou procurar alguém que entende um pouquinho mais para investir lá. Mas, assim, de modo geral, pensa que o LinkedIn é o teu currículo eletrônico. Então, assim, tudo que você colocaria num currículo precisa estar representado de alguma forma naqueles campos que o LinkedIn coloca. Como fazer o network? Devo entrar em contato com os recrutadores de empresa que têm interesse. Muitas vagas pedem experiência profissional, mas como ter a experiência para uma vaga de estágio? Vamos lá. Em tese, na vaga de estágio, não deveria ter experiência, mas, de novo, às vezes a gente também vai para uma vaga de estágio, a gente não conta todas as atividades que a gente fez fora que não eram necessariamente uma atividade formal. Às vezes na escola, tem gente que fez empresa júnior, tem gente que coordenava o Grêmio Estudantil. Essas coisas, nesse momento da carreira, elas são muito importantes. Contem essas coisas, porque elas contam um pouco de quem vocês são. Elas contam quem que está mais afim de liderança, quem está mais afim de trabalho coletivo, elas trazem essa mensagem junto, porque elas são um exemplo concreto, uma evidência de que vocês já desempenharam alguma coisa dessa natureza. Pronto, vamos lá. Aí uma pessoa dizendo que quer mudar de área e não tem experiência. Minha sugestão, se você tem a possibilidade, o privilégio de poder fazer isso, se ofereça para ser voluntário em uma instituição. Eu quero ir de uma área para outra. Se coloca como a possibilidade de voluntariar numa empresa que faz isso. Essa é uma forma de conseguir ter alguma experiência. E, de novo, além disso, se você está mudando de área, conecte com a experiência anterior. Faça essa reflexão do que eu vivi na experiência anterior que nessa nova área vai ser importante. Alguém disse aqui que sempre for transparente, não haverão surpresas negativas. É isso mesmo, eu acredito nisso. Que a gente precisa... Não é sincericídio, mas é sim a gente trazer isso de uma forma muito transparente mesmo. Tem aqui o Vanderlei está dizendo que ele ficou 20 anos trabalhando no terceiro setor como voluntário, como tratar isso no currículo. Coloca isso, assim, a experiência, trabalho voluntário, e de preferência especifica um pouco mais, porque são 20 anos. 20 anos de trabalho voluntário é muito grande, a gente não consegue entender de fato o que é. Então, assim, pelos primeiros 5 anos, sei lá, eu trabalhei... Desculpa, Vanderlei, não te conheço, mas vou lá. Pelos primeiros 5 anos, eu ajudei na administração de instituições. Nos outros 5 anos, eu era a pessoa responsável pelo acolhimento de quem chegava na instituição. Conta um pouco disso, para as pessoas entenderem que tipo de experiência você teve durante esses 20 anos de voluntariado. Que isso vai ajudar quem está recrutando a poder perceber que outras experiências você tem que vão contribuir. Trabalho numa área, mas sou apaixonada por outra. Eu acho que a gente precisa ser realista, né? Existem pessoas que têm o privilégio de poder estudar e fazer aquilo que gostam mais, mas existem pessoas que não. E a gente precisa entender isso e aí planejar um pouco mais. O que eu acredito? Que a gente precisa planejar mais. A gente precisa mirar lá. Um dia eu quero chegar nesse momento. Vou trazer um pouco para vocês, assim. Desde muito cedo eu tinha muita clareza que eu queria estar aqui, eu queria estar compartilhando, eu queria ser essa pessoa que está na sala, que está compartilhando. Eu acreditava no início da minha carreira que isso ia acontecer através da minha formação universitária, que eu ia dar aula em universidade.
Aí eu tive a oportunidade de ir para o mundo corporativo, me identifiquei, vim agora para a consultoria, e hoje eu já não acredito mais muito nisso. Eu acho que eu quero espaço em organizações e instituições que valorizem a minha experiência, porque eu acho que é isso que é o mais rico que eu posso compartilhar hoje. Então, desde o início eu me dava lá, mas assim, no início da carreira, ninguém me chamava para dar aula, né? Tipo, eu era uma iniciante. Então, assim, pensem como que a gente mira e o que que a gente planeja para fazer lá, porque o que eu fiz ao longo desse tempo foi me colocar mais em situações que me permitissem experimentar e me mostrar nessa posição de condução de palestra, de reunião, para que as pessoas depois lembrassem de mim e me chamassem. Então, assim, se a gente está apaixonado por uma área e trabalha em outra, vai ter que fazer planejamento financeiro, porque não dá para sair sem ter uma estrutura, mas vai ter também que planejar um pouco mais a longo prazo para fazer essa migração. Tímido a gente já falou. Preciso manter Instagram ou outras redes sociais atualizados? Na minha percepção, não. Se a gente está falando de posição profissional. Agora, se você está concorrendo a uma vaga de mídia social, aí precisa. Então, assim, tudo depende da área, mas, assim, de modo geral, eu entendo que hoje a maior parte dos recrutadores foca no LinkedIn, a não ser que eles sejam já de áreas dessa natureza, né? Tem áreas que pedem muitas habilidades, é verdade. É verdade, tem organizações, assim, tem líderes e tem organizações que, de fato, buscam muitas coisas. Dessas muitas coisas, qual que você entende que contribui mais? Eu acho que essa é a melhor forma de se destacar. O que que eu contribuo mais? A gente está aqui se aproximando do final, eu vou responder mais algumas, mas também já estou aqui quase... Opa, gente, de novo, né? Não estou me comportando. Mas eu também aqui já estou mais no final, penso que eu já contemplei a maior parte de vocês. Devo colocar todas as experiências no currículo, as mais relevantes para aquela vaga. Então, assim, se eu tenho experiências que são muito distantes daquela vaga, avalie se faz sentido estar ali. Como ser confiante sem parecer arrogante. Eu acho que, para mim, tá? E aí acho que isso é uma opinião bem pessoal, mas eu acho que a sutileza entre a confiança e a arrogância é a gente trazer bons exemplos que expliquem por que que a gente está dizendo que, assim, quando eu digo que eu leio bem o cenário, eu tenho muitos exemplos para trazer. Eu não me preocupo em só arrogante, porque qualquer pergunta que o recrutador me faça em relação a isso, eu realmente vou ter uma riqueza de exemplos para contar em diferentes momentos da minha vida, em diferentes estágios da carreira. Então, eu acho que a principal sutileza está nesse lugar, entre eu conseguir sustentar aquela narrativa com exemplos concretos, do que eu ficar só dizendo isso e sustentando num único exemplo. Mas, de novo, isso pode ser só uma opinião bem pessoal minha nesse sentido, né? Quem está começando após os 30, como se destacar? Conta porque está começando depois dos 30. Cada um tem o seu motivo, a sua necessidade. Certamente você investiu até aqui em outras coisas. E pode ter sido porque eu preferi estudar primeiro, porque eu queria fazer uma carreira acadêmica, porque eu decidi fazer um intercâmbio, fiquei fora, porque eu tinha uma situação de saúde que eu precisava gerenciar minha ou de alguém próximo, e isso me fez chegar um pouquinho mais tarde. Conta de forma bastante verdadeira, sem dar detalhes, não é assim, porque aconteceu, assim, esses X anos eu estava dedicado para esse ponto, que era importante, que tinha a sua relevância, mas agora eu vou dar mais esse passo na minha carreira. Então, conta essa história para que as pessoas entendam, contextualiza isso, né? Vamos lá, o que mais? O que seria exatamente um pitch? O pitch é vamos lá, aquele discurso, aquela resposta ensaiada, aquela conteúdo. Sabe quando chega no final da entrevista e o recrutador diz assim, tem alguma coisa que eu não perguntei ainda? O pitch, em alguma medida, o que eu tinha imaginado que eu tinha que falar, que o recrutador precisava saber de mim, que eu ainda não falei. Mas você pode também pesquisar pitch lá no Google ou qualquer outro navegador que você use, e ele vai trazer, pode pedir para o chat GPT, tem uma série de modelos, de passo a passo, diga essas 5 informações. Então, tem muitas estruturas possíveis para você fazer um pitch, mas basicamente é você se vender ou vender um produto num período muito curto de tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Mais do que 5 já não está sendo um pitch, tá? Mas
Também pode, mas assim, pensando em indivíduo, né? De eu me vender como indivíduo, mais do que 5 minutos, eu acho que fica demais. Eu iria no 1 ou 2 minutos. Vagas com mais de 100 candidaturas. Vale a pena? Vale a pena se você tem muita adesão àquele perfil e se ela é uma vaga mais que ela é recente. Se ela é uma vaga antiga com 100 pessoas, a chance de já ter avançado o processo é muito grande. O que mais que a gente tem aqui? Processo seletivo 100% online. Existe muita possibilidade hoje, sim, no mercado. Acho que se a gente falasse disso há 3 anos atrás, 5 anos atrás, seria mais difícil. Mas hoje, sim, tem muitas empresas, especialmente as que têm uma política mais de trabalho à distância. O que vai acontecer é que a legislação brasileira, ela tem um requisito de saúde, né? Que a gente precisa fazer um exame médico. Então, nesse momento, dificilmente isso vai ser flexibilizado, aí tem que estar aqui. Mas acho que no decorrer é bem possível. Não é toda a organização, mas tem muitas organizações hoje que são mais favoráveis, né? Site de treinamento para entrevistas? Não tenho, mas eu arriscaria dizer que se vocês baterem um papo com o chat GPT, ele vai fazer boas perguntas. Façam lá, né, o prompt, conte para ele, gostaria que você fizesse o papel de um recrutador de uma empresa no setor tal, para uma pessoa, para vaga tal, e aí você começa a interagir com ele, eu acho que ele vai fazer boas perguntas. Não acho que ele substitui o recrutador, mas eu acho que ele pode fazer ser um bom canal para o exercício. Pontuar competências comportamentais no currículo são importantes, é importante, deve ser feito. Se vai contribuir para a vaga, não tem problema nenhum, mas não vai botar 25 competências, né? Escolhe lá aquelas que realmente definem, que ajudam bastante. O que mais? Coisas sobre... Investir em consultoria para buscar mais oportunidades com mais eficiência vale. Sinceramente, eu acho que vale a depender da vaga que você está buscando. Se é uma vaga muito específica, se é um cargo muito alto ou muito difícil de acessar, sim. Se não, eu acho que hoje tem tanta ferramenta gratuita, acessível, que eu acho que talvez não vale a pena, não. Talvez não seja o melhor investimento. A não ser que você queira pensar, reposicionar a sua marca, a sua carreira, acho que não. Os testes MBTI diz que são válidos. De modo geral, os testes como MBTI diz que eles não são usados como uma ferramenta de decisão, mas eles são uma ferramenta importante de mapear. De modo geral, cada organização faz uso, mas de modo geral eles não são decisivos. E aí tem vários dessas ferramentas que são usados. Erro fatal na entrevista, para mim, mentir. Acho que se o recrutador percebe que a pessoa está mentindo, esse é o erro mais grave. Dificilmente a gente vai querer admitir uma pessoa que a gente sabe que está mentindo. Características físicas, os recrutadores também avaliam? Em tese, não. Mas se essa empresa não tem um posicionamento claro de diversidade, eu não poderia me comprometer com isso. Por 2 motivos. O primeiro as pessoas têm vieses. Então, talvez exista algum olhar para isso que não seja consciente. E segundo, se a empresa não tem um letramento de diversidade, a chance disso acontecer pode ser maior. Então, assim, a probabilidade existe. Faz sentido isso para mim, Ali, que tenho valores relacionados a isso? Não. Porém, não dá para a gente negar que isso existe sim. Não deveria ser o observado. Há algumas vagas que dizem assim, mas exige mais esforço, talvez não seja legal para a mulher. Eu acho que isso tem caído cada vez mais por terra, mas pode acontecer. Bom, gente, eu poderia ficar aqui, tem mais algumas várias, tá? Experiência na carreira, conta ou não, depende da área. Às vezes não vai, para aquela área que você está indo, não vai ser relevante. Tenho medo de ingressar, perder o medo de ingressar na área e o foco que eu nunca tive contato. Vai dar frio na barriga. Quando eu vim para cá, para consultoria, foi difícil, não foi fácil. Porque, tipo assim, eu fui a vida toda compradora. Eu tive que aprender a ser fornecedora.
E é isso mesmo, vai com medo mesmo, essa é a minha recomendação, mas vai com a consciência, assim, vai ter medo porque é uma coisa nova, mas aproveita isso e não deixa de fazer por isso. Então, com isso eu encerro aqui as minhas falas, as minhas respostas, a minha contribuição. A gente ficou aí já até quase 8 horas. Aqui tem meu QR Code, imagino que esteja funcionando, vocês consigam. Pode me adicionar no LinkedIn, pode me chamar lá no Instagram. Uma coisa que eu digo para todo mundo, inclusive para meu marido, eu demoro, mas eu respondo. Então, não é nada com você. Se vocês me escreverem e eu demorar, é por minha causa, só isso. Vai ser um prazer seguir essa conversa, dar outras recomendações. Vai ser uma alegria para mim, eu gosto de compartilhar. Eu tive muitas pessoas que me apoiaram ao longo da minha carreira, então eu vejo muito sentido em também retribuir isso de alguma forma. Então, muito obrigada para vocês. Tenham uma ótima noite, que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês, que vocês consigam aprender nos processos que vocês estão, nas empresas que vocês estão buscando e que vocês consigam construir uma carreira que traga realização para vocês, do ponto de vista de poder existir, né, da sua vida, de satisfazer as necessidades, mas que também que nutra a alma de vocês, no sentido de fazer alguma coisa que realmente conversa com os valores de vocês. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Boa noite para todo mundo.